Olá, eu sou Leandro Caroso e estava aguardando por você aqui no Altamente Rentável. Hoje, satisfação incrível, o mês de outubro rosa. Estou aqui com o meu irmão Francisco Caroso e uma mulher incrível, com destaque fenomenal no mercado imobiliário. Vai trazer vários insights. Eu tenho certeza que você está aqui ouvindo, que você está aqui nos assistindo, vai sair com muito conteúdo bacana. A gente está com Thaís da Afonso Henriques, né, uma empresária, mãe, esposa. Então você que está aí, que acha que não tem tempo para poder fazer diferença, vai ouvir uma grande mulher falando que você também pode. Thaís, seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Léo, muito obrigada, Francisco. É um prazer estar aqui com vocês, participando aqui desse podcast e falando sobre o que a gente mais ama, né? Que é o mercado imobiliário. Você só esqueceu de falar uma coisa, Thaís também corretora de imóveis. Muito bem, acho que é a melhor parte, porque realmente é o que eu amo fazer. Pô, que bonito ouvir isso. É bonito, né, cara? Sim, então, assim, às vezes a gente... porque o currículo é tão grande que eu esqueci essa parte aí. Mas tudo bem, tá lembrado, é corretora de imóveis, uma excelente corretora, empresária fantástica. Tá, e me conta aí, quando foi que o mosquito do mercado imobiliário, né, picou, Thaís? Onde foi que eu, né, respirei esse mercado imobiliário? Eu falo que eu tenho muita sorte, né, Léo? Porque eu nasci respirando o mercado imobiliário. Então, meu pai, ele é corretor de imóveis. E eu sou uma felizarda porque eu tenho um exemplo de um corretor de alta performance dentro de casa, né? Eu tenho um exemplo do que é conseguir vencer na profissão, né? Um exemplo de até onde o mercado imobiliário pode te levar dentro de casa. Então, eu cresci com essa referência dentro de casa. Então, assim, não comecei trabalhando com meu pai, eu sou administradora de empresas, iniciei na profissão no setor de RH, achava que era o caminho que eu ia, trabalhava em multinacional no polo petroquímico e achava que era o que eu queria fazer. E aí em 2006, meu pai tinha um lançamento, era um grande lançamento ali, não sei se você vai lembrar, em Lauro de Freitas, o Vogueville Jockey Club. Me lembro bem, foi um lançamento fantástico. Fantástico, de mudou a cara duplex, ali no negócio ali. E ele falou, eu preciso de sua ajuda. Eu falei, tá, eu vou esse final de semana. Sempre os pais buscando, vem cá. Eu vou esse final de semana. Nesse final de semana eu tô aqui até hoje. Já são 16 anos. Junto com ele, na Afonso Henriques. E fazendo aí, né, o mercado imobiliário, passando por tantas etapas. E eu acho que vencendo, né, Léo? Eu acho que a gente tem que cada dia galgando um pouquinho mais de espaço, mas... a gente chega lá. A gente vai falar dessa vitória agora aqui. E tem o seguinte, me dá aquele ponto assim, falar assim, pô, tá aí, quando você chegou lá no Vogueville, talvez você fala assim, pô, isso é pra mim, isso foi agora, sabe? Qual foi aquele impacto? Qual foi? Porque a gente tem aquele grande amor e bater assim naquela hora e falar, rapaz, agora meu coração brilhou e é aqui que eu quero. Fala desse momento específico, tá? Eu acho que eu amo pessoas. Boa. Então, quando o profissional, ele gosta de pessoas, você gosta de vendas, né? Porque vendas você tem que gostar de pessoas. Com certeza. Se você não gosta de pessoas, você não vai conseguir nunca ser um bom corretor de imóveis. E eu acho que é isso. Quando eu vi aquele mundo, você vê ali negociando com clientes, você podendo atender aquele desejo, e aí depois você olhar no olho do cliente, o cliente olhar para você e te agradecer por aquilo que você está fazendo por ele. Eu acho que isso não tem preço. Então, eu fui mordida realmente muito rápida nesse sentido. Depois desse empreendimento, não saí mais. E só queria mais e mais e mais. Top, hein, irmão? Oh, que bacana. Eu tava conversando, rapaz, com a Ivana, com nossa mãe. E ano passado, a gente foi num evento em São Paulo. E o pessoal divulgando, rapaz, que a profissão ia desaparecer. Com aquelas coisas de tecnologia, disso, daquilo. E eu fazer uma reflexão com ela o seguinte, que o bom corretor de imóveis, aquele que realmente tem na sua vontade genuína de orientar o cliente, levar ele para fazer um investimento assertivo, como a gente traz aqui o tema, não tem como desaparecer nunca. É claro que não. Não tem como, porque, primeiro, vai ser sempre carente o público de informação. Sabe? Quando você pega o bom profissional que está disposto a realmente levar o cara de uma situação A para uma situação B, desejada, atingir um resultado que ele quer, que seja um bom investimento ou seja uma boa moradia, isso não tem como fugir. Então, parabéns pelo pensamento, em primeiro lugar. Acho que a gente precisa ter pensamentos desses multiplicados para que a gente tenha um mercado imobiliário mais forte, que é uma das nossas propostas. É entregar conteúdo, é entregar valor
E eu vi isso e eu espero que os corretores que nos ouçam sejam realmente tocados e queiram buscar uma trajetória bacana. Então, deixar aqui meu parabéns obrigada, de início. rapazes. Você falou um ponto super importante. A gente ficou um tempo, né, ouvindo isso. Uma profissão que está na lista das profissões que vão acabar. Isso. E a gente ouviu realmente muito isso. Eu acho que cada vez mais vai ter menos espaço para os profissionais medíocres. Boa! Né? Isso é uma grande verdade. Verdade. Mas a gente trabalha com serviço, a gente trabalha o cliente, o investidor, e que está aqui acompanhando o Altamente Rentável, porque precisa de informação. Ele precisa ter profissionais que ele confie, que ele olhe nos olhos e entenda, é isso que é bom para mim? Então isso não vai deixar de existir nunca. A máquina não vai substituir isso. Agora, assim, se você ficar para trás, não tem jeito, entendeu? Já foi. Então, eu acho que hoje o profissional no mercado imobiliário, ele tem que entender que ele tem que estar qualificado. Eu acho que não tem mais espaço. E não tem porquê ele não se qualificar. Como é que ele qualifica, tá? Para no seu entendimento aí. Assistindo o Altamente Rentável, eu acho que já é um bom começo. Já é um bom começo, já é. Mas a grande verdade é isso. A gente tem muitas ferramentas. Hoje Vocês a gente tem fizeram um conteúdo. Um evento bacana, o Grande Salto também, não foi? Legal, bacana demais. Acho que o Bruno até foi, não sei, mas acho que foi. A gente não estava aqui. Mas foi legal. Foi um momento de qualificação, inclusive, né? E foi um momento, assim, super feliz pra mim. Eu fiquei muito feliz, realmente. Que legal. Porque a gente conseguiu unir 300 corretores de imóveis de Salvador num evento realmente para capacitar, para trazer conteúdo e informação para o corretor. E a gente tem um mercado super carente disso, né? E eu sinto muito os corretores hoje com sede de aprender, sede de querer saber como trabalhar no digital, porque também hoje a gente acha que para vender tem que estar no digital. Tem. Né? Quem não é visto não é lembrado, né? Você mesmo usou esse Não é que eu falei, quem não é visto não é lembrado. E o digital é uma excelente ferramenta hoje, fundamental realmente para o corretor e todas as profissões, eu acho, né? Hoje a gente até viu na chegada, eu acho que ele tinha umas corretoras amigas, deviam estar em algum evento. Teve um meeting de vocês lá hoje, lá que a gente encontrou os corretores aí embaixo e tal. Foi, a gente estava fazendo um treinamento. E ela toda preocupada ali com o vídeo que ela tinha gravado, perguntando a outra, tá certo, vou postar assim, vou postar assim, eu falei, legal, isso é bacana, velho. Isso é realmente você vê. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Então, você tem visto nos últimos momentos, vou falar dos últimos meses, ou último ano, esse movimento dos corretores buscarem se aperfeiçoar? Muito, muito. Você tem visto sair da profissão os maus profissionais ou você ainda não... O que assim, você me fala? A gente tem um mercado que tem crescido, então tem muita gente tirando, o número de creches tem aumentado, né, nos últimos anos. Mas também a gente tem... já está com 23 mil, 24 mil, né? Corretores acho que é ativos por aí. Mas a gente tem uma rotatividade ainda muito grande, né? Então tem muito corretor que tira o Cresce e não mantém no Cresce. Ou tá aí a mulherada. Ou é o Tubo Rosa, uma mulher aqui vamos bacana. Falar aí nesse mercado. E a mulherada no mercado imobiliário, né? Eu acho que como é essa trajetória? O que é que você está vendo? Antigamente, da época do seu pai, inclusive Afonso, um grande abraço aí para Afonso, um cara incrível do mercado imobiliário, fez muita coisa para o mercado baiano e do Brasil, deve muito a ele aí. Vou tomar um café com você que eu vou lhe conhecer. Rapaz, e ele faz o café. Ele faz o café. Tem uma manha na maquininha dele, que ele tem que extrair a água aqui, tem uma manha. Ele com certeza vai assistir, com certeza. Então tá aí, um grande abraço para Afonso, ele vai fazer um café, a gente vai lá bater. E ele gosta de tecnologia também. É um cara que tem um muito pensamento para frente, né? da idade dele, da frente da vida. Muito. Então bacana. Meu pai é um visionário, eu falo que ele é um visionário no mercado imobiliário. Na época dele, né, na época até da minha mãe também, que eu acho que tem a mesma época de Cresce, os dois aí talvez, minha mãe foi um destaque também, porque tinham muitos homens na profissão, imagina, né? Era uma profissão que não era tão qualificada e tinham muitos homens, mas eu tô vendo, a gente vai para um evento desse onde tem, por exemplo, 300 corretores que você fez, a gente vê que tem muitas mulheres aí ganhando o mercado imobiliário, estão de parabéns, aqui tem, né, a gente lançou um empreendimento, eu tive uma corretora que vendeu 21 unidades de 60, então, uma menina que vendeu, né, ela destaque, então assim, eu quero que você me conte um pouco disso aí. A gente ainda tem um mercado muito masculino. Né? Então, acho que aproximadamente 70%, falando de COFES, né, são homens. Então, ainda é muito masculino o mercado. Se a gente for para incorporador, acho que eu vou chegar a 90%. Né? Então, eu realmente assim, me formei profissionalmente no mercado grande parte masculino. E claro que tem dificuldades. Para você se posicionar, você precisa ser ainda mais firme, você precisa ser ainda mais saber o que você está fazendo.
Eu, pra falar a verdade, assim, eu sempre fui daquela, assim, de um limão faz uma limonada. Então, Boa. isso sempre, tudo na minha vida sempre foi isso. Então, pega a dificuldade e vamos ganhar nessa dificuldade. E o que eu falo pras mulheres é isso, assim, ao mesmo tempo que existe as dificuldades por você ser mulher, porque existe muito machismo, existe um machismo enraizado que é fato que existe. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Eu ia te perguntar agora, conta as histórias aí, viu? Eu quando eu tinha uns 15, 20 anos, gente, sou ariana. Ninguém me segurava. Né? Lógico, aí. Ninguém me segurava. Eu achava que eu era Mulher Maravilha, que eu ia dominar o mundo. Boa. Então, e meu pai sempre me deu corda nesse sentido, assim. Eu acho que tem muita questão da educação. E meu pai sempre falou, você não deixa homem nenhum te controlar, você vai lá, você fale o que você tá pensando mesmo. Ô, Matheus, coitado, Matheus. Fiquei com fino agora aí. Mas hoje quase aos 40, já tem você amadurece, você entende que o mundo não é assim. Mas assim, eu realmente não me limitei. Eu falava o que eu pensava, eu fazia o que eu acreditava. E isso te deu talvez a coragem realmente para eu fazer tudo que eu sempre pensei. Então, no mercado imobiliário, eu fui ganhando espaço no sentido assim de eu falava o que eu pensava. Muitos incorporadores olhavam assim, olha, porque já que... É onde eu falei de vamos do limão fazer uma limonada. Quando você é mulher, às vezes você desperta assim um olhar porque eles não estão acostumados, às vezes, de uma mulher se posicionar daquela forma numa mesa de reunião onde tem 20 homens e você de mulher. Então, eu usava isso a meu favor. Outra coisa que eu sempre usei a meu favor, a gente tem um jeitinho. Como assim usar o seu favor? Então, eu realmente gostaria de entender. Eu usava isso a meu favor ali. Se pode não. O que você... É pedir demais. Se você é a única mulher que tá na mesa, se você se posicionar, você concorda que as pessoas vão parar pra ouvir? Óbvio, com certeza. Né? É verdade. Então, você só precisa o quê? Tá preparada. Então, postura, e saber, né? do que você e saber do que você está fazendo ali, e saber do que você está fazendo. Então, tem a questão da segurança, né? Então, eu era muito nova, mas eu sempre fui muito segura, sabe? Talvez eu podia ter sido até um pouco menos lá atrás, mas hoje o que eu vejo é que assim, eu nunca me podei por estar numa mesa com 20 homens. E sempre tive uma coisa, assim, não passe despercebido aonde você tá. Se você sabe o que você tá fazendo, se você entende do negócio que você tá fazendo, se posicione. Coloque pro seu cliente o que você pensa, né? Por que ele deve investir naquilo, né? Então se coloque. A partir do momento que você se coloca, você vai ganhando credibilidade também do outro lado. Então eu acho que a mulher ela tem que também tirar isso a seu favor, sabe? Eu acho que a gente tem um jeitinho que a gente consegue falar de uma forma que a gente consegue se conectar, talvez com mais facilidade com o outro lado. Precisa de informação, né, Thay? Precisa de segurança e saber o que está fazendo, né? Mas isso é para qualquer profissão, né, gente? Com certeza. Para qualquer profissão. Então, a gente tem que... Se você não sabe o que você está fazendo, você não tem nem que fazer nada. Tem que sair de tudo. Tem que sair de tudo, né? Você não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve. Mas você sabe que tem muita gente preparada, que estuda, mas que o problema aqui é a vergonha, é a insegurança. E se limita, entendeu? E às vezes tem essa questão do machismo... Né? É cultural, né? É muito cultural, é muito enraizado. Eu ouço frases como, né? Eu ouço frases diariamente como: poxa, mas você viaja tanto a trabalho, né? Ou e seus filhos, como é que eles ficam? Ai, menina, como é que você consegue? Me fale, como é que você consegue? Porque eu não conseguiria nunca. Isso, se a gente parar pra pensar, é um machismo enraizado. É sim, é verdade. Isso limita a pessoa. Se você não tiver cabeça boa... E eu trabalho isso em mim. Às vezes eu fico com o coração apertado. Poxa, será que eu tô fazendo certo? Né? Será que meus filhos chegam lá na frente? Mas eu vou e volto rapidamente e penso. Meu filho, quando chegar lá na frente, ele vai ter orgulho da mãe dele. Então a gente pode até dizer isso, né? Somos 2 filhos de uma mãe empreendedora e fantástica. E eu tenho certeza que a gente admira a minha mãe e a trajetória dele, isso aí. Então pode ter certeza que seus filhos vão admirar também. Com certeza. Eu acredito muito nisso, coisa boa. Vou te fazer umas perguntas agora, Thaís. É o seguinte... eu te falei mais cedo aqui nos bastidores, a gente não estava gravando ainda, da nossa ideia de gerar um conteúdo de conhecimento para o investimento imobiliário. Né? Vou mudar, não é nem para o investidor, porque eu acho que o corretor que eu vi, que se atentar nas suas palavras, que seguir esse caminho e que
puxar sacadas, ele pode aperfeiçoar o trabalho para ele vender para o investidor, ou até mesmo ele se posicionar como um investidor do mercado. Verdade. Né? A gente que trabalha, que vende, que incorpora, também somos investidores. Eu tenho certeza que você tem os seus investimentos imobiliários, que a sua família, que você enxerga o quão bom é investir nesse mercado. Conta pra gente um case, uma história de um investimento, ou que você fez um puto investimento em você, ou que conduziu o seu cliente, que seja incorporador, ou seja um cliente que estava comprando, algo que você lembra na sua trajetória, que foi bonito, foi belo e realmente foi altamente rentável para ele. Primeiro, pra gente vender, a gente tem que comprar, né? Com certeza. Excelente. Então, é uma acho premissa verdadeiríssima, super verdadeira, É. com certeza, super verdadeira. É. E, gente, eu tô tremendo aqui, mas é de frio, viu? Rapaz, Ih, peraí. Túlio, veja Esses só, meninos aqui, Ih. gente, eles ficam no Polo Norte Não, aqui. e Túlio fala o seguinte, pra ela falar mais, eu vou botar mais frio. Ou então eu vou aumentar o frio, mas a menina falar um pouco menos, porque ela fala... Gente, eu falo muito, eu sei É, vai disso. ser massa. Mas, Não, Chico falando assim de histórias assim que a gente tem no mercado. A gente trabalha muito interior, né? Então, não sei se vocês conhecem um pouco dessa história da Afonso Henriques. Em 2008, a gente foi para Vitória da Conquista. Afonso, um grande visionário, como eu falei, né? Ele sempre enxergou que a gente não podia estar só em um lugar. Então, o mercado, ele é cíclico. Eu achei que vocês tinham chegado até antes, foi 2008. Da Conquista, 2008. Foi massa, bom demais. Então, quando a gente... E ele pensava... Na verdade, Afonso, ele já esteve em Conquista há muito tempo antes. Ele começou na profissão em Conquista, né? Ele também é engenheiro, trabalhava em incorporadoras. Eu sabia disso, né? Ele migrou totalmente para corretagem quando abriu a Afonso Henriques, que era um projeto só de consultoria. E aí viu que na verdade, o que valia era a venda e... É o sócio que mais ganha. Boa. Então, gente, esse processo de interiorização foi muito importante para a empresa, né? Como eu falei, o mercado imobiliário é cíclico. Então, a gente vai ter épocas que uma cidade ela está performando melhor do que outra. Com certeza. Enquanto uma Boa cidade leitura. está extremamente em desenvolvimento. Então, ela ainda tem um potencial de valorização muito grande, porque a gente ainda tem metro quadrado assim, baixo, extremamente interessante. Principalmente comprei terreno, né, Thay? Porque é o que vai impactar também no preço final, né? Porque hoje os preços são... A obra é a mesma, né? Aqui e lá, né? O que vai variar é isso. Boa. Então, tem que estar de olho em novos mercados. Né? Tem muita gente que só pensa no investimento naquela cidade que você está. E hoje o mercado, gente, ele é global, não precisa isso. Então, tem que estar atento também em outras cidades. Eu ouvi de Edmundo, lá da E2, ele falou, eu vou onde o dinheiro tá. Com certeza. Ele falou comigo, eu falei, Edson e Edmundo, os dois irmãos. Esse é meu pensamento, Tô vendo Então, aí, essa mulher ganhando vários estados, né, Afonso por isso Henrique. que eu pego o avião de madrugada para chegar no Mato Grosso e tô lá. E é um mercado fantástico também, fantástico. Falando, por exemplo, de Sinop, a gente tem uma cidade que tem 42 anos, 120 mil habitantes, um PIB de mais de 40 mil. Então, é uma oportunidade que você não consegue mensurar. Um mercado imobiliário, assim, com cheirinho de bebê. Se você pensa que uma cidade tem 40 anos, agronegócio fervindo na veia. Então, 140 mil habitantes, é a cidade... 120 mil 120, também Jequié, talvez, né? Mas uma cidade novinha. Cidade extremamente desenvolvida, uma cidade onde você tem bons restaurantes, você tem restaurante japonês que tem preço de cardápio de São Paulo, capital. Então é impressionante, eu falo que é outro Brasil. Então isso realmente é importante para estar atento que o mercado imobiliário não é só na cidade que você está. Né? Tem cidades que tem negócios extremamente interessantes. Então a gente sempre teve muito atento para isso. Então quando a gente foi para Vitória da Conquista e a gente conheceu esse novo mercado, a gente foi cada vez percebendo que se a gente está em Conquista, a gente pode ir para outra cidade, a gente pode ir para outra cidade. Hoje já são mais de 29 cidades com a atuação da Afonso Henriques. E não tem mais fronteira. E aí você começa a entender que do mercado imobiliário de fato como um todo. Né? É você criar uma expertise, inclusive de respeitar as culturas locais. Porque é extremamente importante. Cada mercado tem suas peculiaridades, sim. E tem que ser respeitado. Né? Você tem que entender, fazer um estudo da cidade e entender aquele local no qual você está indo investir. Então... A gente... Já rodei muito, viu, Léo? Já rodei muito. Esse processo aí, esse projeto, vamos dizer assim, de interiorização, trouxe a gente para outro patamar, de fato, no mercado. Né? Então, ajudou a gente a dar um salto.
você deve lembrar muito desse momento, 2010 foi um momento que chegaram as grandes empresas aqui em Salvador, empresas de capital aberto, e naquele momento o Afonso pensou, olha, eu não vou conseguir concorrer em igual naquela época, eu vou concorrer igual com a Lopes, que estava chegando aí com a força de São Paulo. Chegou Coelho da Fonseca, a Brasil Brokers comprando algumas empresas. A gente teve também, junto aí falando das construtoras, onde quando veio Cirela, Rossi, foi uma grande mudança no mercado imobiliário, foi um divisor de águas também ali em 2002. Muito. E nesse momento a gente pensou, a gente tem que crescer também, por que não crescer fora? Por que não ganhar força? Demais, foi extremamente assertivo. Realmente hoje a gente consegue olhar e pode falar isso. Você vê, né? Quem ganha dinheiro anda na contramão. Olha, tá vendo o que é que ele fez? O Afonso falou, eu não vou ficar aqui brigando de força aqui, não, eu vou sair daqui. Mas Léo, na crise se cresce. E hoje a gente está aqui no mercado de Salvador e briga igual com essas grandes empresas, né? Então, foi extremamente assertivo. Então, acho que a dica que eu falo é justamente olhar realmente para outros mercados. Na verdade, é sempre abrir o horizonte, né, para o seu investimento, diversificar o seu investimento, e isso é para tudo, né? A gente viveu aí um momento de grandes gurus aí falando sobre investimento no mercado imobiliário, e muitas bobagens, na verdade, ouvimos por aí, né? Porque o investidor ele tem que entender que ele precisa diversificar o negócio dele. Verdade. Então, o imobiliário faz parte dessa diversificação. Isso é o que eu acredito. Então, você não pode botar todas as suas fichas num só pote. Da mesma forma que a gente não depositou todas as nossas fichas só em Salvador. Talvez se naquele momento a gente estivesse só em Salvador, a gente podia hoje estar contando outra história aqui. É verdade. Né? É verdade. Falando em outra história, o que é que acontece? A gente sabe que o mercado é ciclo e nem tudo são flores. Né? Chicão perguntou o que foi bom. Agora a gente tem que perguntar o seguinte, o que foi ruim? Né? O que aprendeu. O que aprendeu, né? Um né? aprendizado bacana. O que é que houve de micou alguma coisa, ou eu investi tempo e dinheiro em algum lugar, você enquanto Thaís, você também enquanto empreendedora do mercado imobiliário, eu investi aqui, mas não deu certo, mas foi um aprendizado de tal forma. Conta pra gente aí, tá? Poxa, boa pergunta, né? A gente falar do sucesso é mais fácil, acho que falar de lembrar de situações não tão favoráveis. A grande verdade, gente, que como eu falei, o mercado imobiliário é cíclico, então a gente tem momentos de baixa. Exato. E eu acho que é extremamente importante você conseguir redirecionar o seu negócio de forma rápida. E até pouco tempo... É uma dica importante para você que está ouvindo, tá? É você conseguir tomar a decisão e mudanças de rumos de forma rápida. Recalcular a rota é importante. Recalculando a rota. Eu só que nos trazer informação e o Chicão também. Né? Então, se a gente aprende que um plano do planejamento, um master plan ou um business plan, como queiras falar, ele pode mudar a todo instante. Isso. E você também depende muito do tamanho do seu negócio. A gente sabe que dependendo do tamanho do seu negócio, alguns rumos que são tomados é muito difícil você mudar a rota, demora mais tempo. Né? Então, da mesma forma como grandes investidores perderam muito dinheiro porque tinha só dinheiro investido em determinado tipo de rentabilidade. De ativo. De ativo. Então, assim, isso tudo tem que ser realmente calculado. E eu acho que o mais importante é o investimento, para mim, é investimento em pessoas, né? Muito bem. O que faz hoje minha empresa funcionar e funcionar hoje em 5 estados é o investimento em pessoas. Investir realmente e acreditar no ser humano que está trabalhando com você. Então, eu acho que se eu falar aí a questão fracasso, talvez eu trocaria aí para decepção, né? Porque a gente passa muitas decepções, né? Nós empresários, gestores, a gente vive algumas decepções que se a gente não tiver a cabeça no lugar, isso tira a gente do rumo também. É verdade. É necessário resiliência, né? Total. É necessário resiliência. Total. Eu sei aí que você já passou, Afonso passou, todos nós. E aí eu posso falar corretores de imóveis, né? Porque a gente ouve muito assim, mas aí fulaninho faz isso, fulaninho faz aquilo, né? E aí onde a gente começa aquela onda errada, né? Porque um faz errado, eu vou fazer também. Então isso é muito do ser humano. É verdade. Então, é feito manada, né? É feito manada. Vamos copiar e vamos fazer, né? Tem que fazer melhor. Copia, mas faz melhor, tá? E faz o certo, é tão fácil fazer o certo. Eu não consigo entender porque as pessoas querem fazer o errado. Ele falou que o seguinte, fazer errado é fazer 2 vezes sempre, né? Porque vai voltar para fazer o certo. Né? É melhor fazer o certo, cara. É muito melhor. Esse aprendizado de calcular a rota, na minha vida teve um momento que me marcou muito. Um dos empreendimentos que a gente fez, e foi um empreendimento que a empresa quebrou
e a gente renasceu. Então foi, eu acho Virou que uma mola propulsora, né, o maior cara? aprendizado de recalcular a rota se deu nesse ponto da nossa vida, né? De onde a gente entendeu que precisava extrair, como você falou, do cenário ali, uma oportunidade para seguir crescendo. Teve algum empreendimento, alguma coordenação, algum momento ali que abriu essa porta na sua mente? Você lembra de algum ponto específico? A gente tinha um modelo de empresa que a gente trabalhava muito com exclusividade, com uma construtora. Então, existia um determinado momento que aquilo foi rompido. Então, nesse momento, deu um desespero de assim, como é que vai ser agora? E ao mesmo tempo foi o momento onde a empresa realmente ela decolou. Então, existe sempre, né? A gente já fala, Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Com certeza. Isso é um grande fato. Isso é um grande com fato. certeza. Se você tem força de vontade, você arregaça a manga e você faz ainda melhor. E às vezes, em algumas situações, você ainda ganha um gás novo, né? E é verdade. E fala assim, agora que o negócio vai acontecer. E então olhar para sempre, olhar sempre para frente e acreditar mesmo com resiliência, como você falou. Com certeza. Que assim, isso se aconteceu é porque tem que ser para melhor. Então, volto a dizer, vamos pegar esse limão, vamos fazer uma limonada e assim a gente vai e as coisas vão acontecendo. Foi onde aconteceu, né? O gatilho ali, a gente quando tava nesse ponto que Chico falou aí, por exemplo, logo depois a gente lançou um empreendimento com o VGV, acho que de umas 10 vezes maior do que o empreendimento passado. Né? Foi ele aí. Esse aqui na realidade foi o que veio depois dele. Foi um antes desse a gente tinha quebrado. Depois veio esse aqui, né? Mas esse em si, a gente estava falando de 11 unidades. E aí tivemos uma grande, realmente a empresa de fato quebrou. E aí a gente reconstruiu a empresa, né? Muito do pensamento em primeiro lugar, de você saber que você tinha que recalcular a rota. O recálculo de rota foi tão grande que a gente pensou em parar de incorporar e construir. A gente começou a olhar para outros mercados, marketing digital e marketing de multinível e corretar. Rapaz, foi tão louco esse momento na vida. Foi muito louco, que eu e a gente compramos um curso e cai para dentro fazer o curso. Passávamos a madrugada escrevendo e ele trocando ideia. Olha o quanto a gente aprendeu nesse momento. Com certeza. Né? Que eu sei que vocês tiveram também. Como você falou, Papai do Céu abriu uma janela linda. Conhecemos uma pessoa bacana que foi o Chechel, o Alexandre Pedral, né, que veio trazendo algo que a gente não tinha, que era capacidade técnica para gerenciar a obra construtiva. Surgiu esse belo terreno lá também, uma grande oportunidade. Surgiu uma informação bacana, quentinha, que o PDDU estava mudando e que isso ia ser possível verticalizar ali. Então, esse empreendimento que eu digo que para mim foi um recálculo de rota total, foi um grande divisor de água na minha vida. Então essas histórias, acho que eu costumo dizer que quando a gente tropeça, a gente aprende mais do que o tapinha nas costas do parabéns. Diz que quando tropeça você vai pra frente. É exatamente isso, aquele tapinha nas costas não vale falar nada de bom. Precisa de sabedoria também, né? Então tem muita gente que às vezes cai e ainda vai precisar cair algumas vezes e cai no mesmo lugar, né? Então acho que é muito também o mérito de vocês, a sabedoria e não ficar parado, né? Então se você caiu, levanta, meu filho, e vai fazer aí de novo, quantas vezes for até acertar. Rapaz, você me falou um negócio interessante. Depois, vamos fazer um resumo de umas coisas que você percebe que mentes com essa capacidade de renascer, de superação, tem algumas questões parecidas. É verdade. Pessoas de alta performance tem coisas... Eu tô começando a viajar aqui, a galera vem aqui e deixa Tem a Lei do Triunfo, né? Que é um livro, a Lei do Triunfo, que é chamado O Segredo e tal, que ele mapeia, né? Esse cara, parece que ele analisou mais de 300 pessoas de sucesso e ele saiu mapeando o que tinha de identidade entre os. Você falou um negócio muito interessante, que sentou aqui com a gente, um executivo hoje de finanças, Augusto, que é empresário, ele falou o seguinte, ele te perguntou, meu irmão, e no final deixou uma mensagem, ele falou, nada persiste, nada... Pô, agora fuleiro. Pô, Tulhão. Valeu, Tulhão. Nada resiste à persistência. Então, isso aí tem fome de poder, falando, né? Sabe? Aí ele pegou da fome de poder. Aí, então, mas tá dentro dele, sabe? Da onde ele pegou, a gente não, pega, ele internalizou isso, é fantástico isso. E é isso, pô, caiu, levanta, sabe? Mas a grande diferença, às vezes, de quem teve o sucesso e quem não teve, foi porque ele caiu e levantou e fez de novo, e o outro caiu e ficou e mudou de área. E né? O investimento e aí tem foi muito pra disso, outro lugar. Né? Tem muito disso. O investimento tem muito disso.
como você mesma disse, eu vi aí um panorama de gente que investiu num lugar e perdeu, investiu em outro e teve sucesso, em algum tempo, como o mercado é cíclico, ganhou dinheiro aqui, ganhou dinheiro ali. Outra coisa que você me disse que gravou muito aí, fica como dica, é a questão da diversificação da carteira. Então, para que você não passe a questão da questão cíclica, né, de você ter uma coisa mais, de você poder ganhar, né, sem muito risco, diversidade de carteira e diversidade de tempo onde você investe. Com certeza. Tá aí, vamos... Aquela última a frase que você gosta de dizer, mano, vai perguntar a Thaís aí uma coisa para apertar. Bacana, Thaís, a gente sempre, quando a gente vai chegando no final, a gente sempre pede que o convidado deixe uma mensagem que possa inspirar aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Então acho que você já deixou várias, mas eu vou te convidar a dar alguma mensagem para essa galera, que seja o corretor, que certamente vai te ouvir bem, que seja o investidor, sabe? A gente já percebeu que também tem jovens que estão ali fazendo faculdade, mas que estão despertando para o mercado imobiliário, a gente quer levar esse bichinho para picar eles também, para abrir o horizonte, para abrir a mente, para entenderem que o mercado imobiliário é uma possibilidade bacana, rentável na vida deles. Deixa essa mensagem aqui para eles que vão te ouvir. Gente, falar de mensagem inspiradora, eu vou falar um pouco do que eu acredito na minha vida. Boa. Né? Eu acho que em qualquer área eu falo direcionado ao mercado imobiliário, porque é o que eu sei fazer, né? É o mercado que eu atuo. Você falou que ama, você falou um negócio bacana. Fala aqui aquele negócio que você falou que fala assim, eu tô no mercado imobiliário que eu amo o que eu faço, que você falou. O que eu faço e o que mais? Eu já esqueci. Não é só gosta, né? A gente te ama, respira profundamente, respira, né? Dorme e acorda pensando no mercado imobiliário. Bom. Mas assim, o que eu falaria é ter humildade, sabe? E humildade você pode até atingir o sucesso, mas você não mantém no sucesso se você não tiver humildade. E eu vejo muitos profissionais nesse mercado. Eu estou há 16 anos no mercado imobiliário e já vi muita gente decolar. É uma profissão que você consegue, às vezes, em curto espaço de tempo, ganhar muito dinheiro, né? E a constância é que é muito mais difícil. E aí muita gente não tem humildade, sabe? Não tem empatia. Eu falo, se coloca no lugar do outro, gente, você ganha um mundo. O mercado imobiliário ele é feito de parceria. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A parceria é algo. Eu vejo muita gente, corretor, achando que está estabelecido e falando, eu não faço parceria. Isso não existe. Rapaz, eu fico triste também. 36 Isso não existe. Você sabe qual é outra coisa? Você faz um convite, a pessoa não aceita porque ela acha que ela está acima do convite que você fez. Então, assim, é a humildade que vai fazer de você um profissional realmente diferenciado. Na verdade, não é um profissional, é um ser humano, né? Exato. Então, se você tem humildade, eu acho que você, pra mim, chega lá. Então, não perca a humildade. Você ganhar o que você ganhar na profissão, você mantenha os pés no chão, a humildade de entender o que o outro está passando. A gente tem uma questão aí no mercado que às vezes acontece que a gente ouve muito, o 50, muito corretor aí, perdendo a honra e o nome no mercado por causa disso, por causa de uma ganância a curto prazo, que não vai te manter estabelecido no mercado. Se coloque no lugar do outro. Você questionaria aquela venda se você estivesse no lugar dele? É um exercício tão simples de fazer que as pessoas não fazem. Então, tem gente que fala assim, porque você se destacou no mercado. Eu não acho que eu fiz nada diferente, não, gente. Eu só trabalhei muito. Desde os meus 18 anos. Trabalho final de semana, viajo muito a trabalho. De fato, né? Perco às vezes momentos com os meus filhos, mas eu tenho um propósito. Né? Eu sei o que eu quero, aonde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero que minha empresa esteja. Então, eu tenho um propósito. Quando você tem um propósito, por mais que dias difíceis vão vir, né? Dias que você vai se questionar, será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Vale a pena? Mas se você tem um propósito, vai valer a pena. Então é isso, tenham humildade e façam com amor que o negócio flui. Show de bola. Demais. Fica uma grande dica, um grande site aí, né, mano? E para quem quer acessar, falar com você ou falar com o Afonso, qual é o melhor canal? O que você indica pra galera? Eu tenho um Instagram que é thais.marcolini, que eu tô fazendo agora, gente, esse negócio digital. É só ficar chamando de blogueirinha. Sou blogueirinha ainda não, mas eu tô me aperfeiçoando, né? É um caminho de aprendizado mesmo. Engraçado que eu fiz um vídeo
dando dicas para as corretoras, porque eu vejo muito corretor às vezes, eu quero fazer vida, mas eu não consigo, como é que você faz? E eu só boto a cara e faço, gente. Eu vi esse aí. E aí teve uma pessoa que fez um comentário, fez assim... o conteúdo é legal, mas você ainda é muito travada. Eu falei, poxa, obrigada pelo seu comentário, né? Com certeza, eu ainda sou muito travada, mas eu tô em aprendizado. Então, assim, não deixem que comentários como esse te limitem. Pare de fazer, né? Continue fazendo e entenda que a gente tá aqui aprendendo na vida, gente. Todo dia eu aprendo. Aqui é uma Primeira vez que eu tô fazendo um podcast, tô aprendendo a fazer demais, podcast. demais, E adorei. demais. Muito Boa. obrigada pelo convite. Adorei mesmo. Então, acessem meu Instagram, porque eu tô dando dicas para corretores. Legal, já sabe, mostrando um pouquinho dessa rotina, né? De uma isso, mulher aí, importante. correria, tentando manter tudo aí, mas também, outra dica, para de querer ser perfeito, não tem que fazer tudo perfeito, não. Boa dica. Isso pra mim é a dica da vida. Pra mim é antes feito que perfeito. Muito bem. Então eu não vou nessa, eu não quero ser nada perfeito, eu não quero ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a empresária perfeita, eu quero só fazer com amor, fazer correto, de uma forma ética e pronto. A gente faz com amor, dá certo. Maravilha, viu? Top demais, aprendi pra caramba. Eu também, viu? Meninos, obrigada, Parabéns, viu? Obrigada viu? mesmo. Tamo Pela junto. trajetória que na sua vida você continua inspirando outras pessoas, né, levando conhecimento, levando carinho, levando amor na profissão, que eu acho que a gente precisa muito disso. Com certeza. Parabéns. Esse convite foi muito bem feito, eu fico grato também. Eu acho que não só eu, o Chicão, a equipe toda aqui, e eu acho que nós ganhamos muito em ter você aqui e todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Tenho certeza que vão sair aí com a cabeça cheia de boas ideias, principalmente os corretores, porque, né, tá aí, além de empresário, é uma corretora fantástica. Então ficaram várias dicas, ficou uma trajetória de sucesso para você se inspirar cada vez mais. Muito obrigado. Curte, compartilha, ou então, se não gostou, deixa o comentário pra gente entender como recalcular a rota. Eu acho muito difícil você não gostar de um conteúdo desse. Então aí, se você gostou, vai lá, leva para outras pessoas, manda, compartilha, porque só vai ajudar o mercado imobiliário. É isso aí, fiquem todos com Deus. Um abraço. Até a próxima. Boa, vai ter sim.